Olá, irmãos, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma celebração nesse domingo. Acredito que todos vocês me conheçam, mas se por acaso alguém não me conhece, sou o Daniel. E hoje quero refletir com os irmãos um versículo. Antes da gente começar a nossa celebração, os nossos louvores, eu gostaria de refletir uma mensagem que tem me acalmado nesse período em que a gente está distante. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Acredito que todos vocês conheçam esse versículo, ele é bastante famoso entre nós. Diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Que essa reflexão fique em nossos corações. As coisas estão, de alguma forma, melhorando. Acredito que em breve nós poderemos estar juntos novamente, mas que além da gente manter a nossa fé aquecida, a nossa esperança de uma melhora, que a gente não se esqueça que o mais importante é o amor. E o amor pode ser praticado mesmo à distância. Vamos louvar agora ao Senhor. Muito obrigado, irmãos. Um beijo. Saudade de vocês. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, é sempre diferente. Alegria e bênção sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade. Nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês nessa noite e eu convido todo mundo agora a fechar os olhos aí onde vocês estiverem, baixar a cabeça para a gente poder orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de nós estarmos juntos, mesmo que distantes. Eu te louvo porque nesse momento de isolamento, tem uma coisa que nós não estamos sozinhos, Pai. Cada um em sua casa, seja pelo modo que for, conseguindo acessar esse culto, nós podemos saber que estamos juntos como uma família e que mesmo aqueles que porventura estejam sozinhos em suas casas, ainda têm a sua presença, a presença do Espírito Santo para dar consolo, conforto e nos ensinar, Pai, a cada dia. Te agradeço por tudo que nós já crescemos, aprendemos e vivemos nesse período. Eu também peço, Senhor, que nessa noite as Tuas palavras possam trazer conforto, trazer alegria, esperança e trazer entendimento, Pai, para que mesmo distantes uns dos outros, a gente possa continuar aprendendo e crescendo juntos. Senhor, eu louvo a Ti por cada vida participando, cada um que está assistindo, cada família, as pessoas que vão trazer a palavra, as pessoas que vão trazer cânticos, aqueles que já trouxeram.
cada um que se dispôs a participar e estar aqui em conjunto, Senhor, em união, louvando mais um culto ao Teu nome, Pai. Te agradecemos, nos colocamos à Sua disposição, colocamos nossos corações diante de Ti, para que nós sejamos trabalhados pelas Suas palavras, ensinados pelo Teu amor e acompanhados pelo Teu doce Espírito, Pai, por todos os dias, independente de quanto tempo mais nós tenhamos que ficar em casa. Nós sabemos que tudo é para o nosso bem, Pai, que em tudo o Senhor trabalha pelo bem daqueles que Te amam. Então, assim, nós Te agradecemos e nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós está guardado em seu coração e circunstância nenhuma pode fazer com que deixe de acontecer. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este culto. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes lancem-se ao mar, eu que a terra trema e de confiar. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Moriá, e boa noite também a todos aqueles que assistem conosco o culto desta noite. Nós vamos fazer a pregação neste momento e vamos usar como base o livro de Abacuque. Esta pregação está sendo feita por sugestão da irmã Expedita, que pediu que fosse feita a pregação com base no livro do profeta Abacuque. E é com base nesse livro, por sugestão da irmã Expedita, que nós estamos fazendo esta exposição desta manhã. Abacuque, ele escreveu esse livro mais ou menos no ano 608 a.C. Abacuque significa aquele que abraça. Era um homem de Judá, um conhecido profeta, discípulo de Isaías. Era um filósofo, o chamado pai da dúvida religiosa. Isso significa que Abacuque era um pensador. Ele pensava em coisas diferentes. O pensamento dele não era um pensamento corriqueiro, mas pensava em coisas específicas e coisas nas quais as pessoas geralmente não pensavam. E ele era o pai da dúvida religiosa, chamado assim, porque ele colocava suas dúvidas nas suas palavras. Ele era discípulo de Isaías, então um homem bem preparado. Ele era um pregador do chamado otimismo teocrático. A teocracia é o governo de Deus.
Abacuque acreditava que o governo de Deus é vitorioso. Ele imaginava, ele acreditava que a teocracia, o governo de Deus, era bom, fazia bem para as pessoas. Ele escreveu o seu livro num período entre 612 a.C., que era o ano da destruição da cidade de Nínive. E ele escreveu neste período até 586 a.C., que era a destruição de Jerusalém. Então, entre o período da destruição de Nínive e o período da destruição de Jerusalém. Seu propósito era encorajar o povo de Judá na iminência da invasão pelos caldeus. O livro de Abacuque descreve a conversação entre Deus e o profeta, na qual o profeta, busca respostas de Deus para a sua vida. No final da conversação, Abacuque expressa sua aceitação dos planos de Deus e declara sua alegria e exultação, mesmo diante das calamidades. Além disso, reafirma sua plena confiança em Deus. Exalta o Senhor com um salmo de louvor, ressaltando a soberania de Deus sobre a natureza, sobre os homens e sobre as nações. O que nos chama a atenção do livro de Abacuque é que é um livro de conversação. A profecia de Abacuque é feita dentro de um modelo de conversação. Ele conversa com Deus. Ele fala a Deus e Deus fala a ele. Ele fala a Deus e Deus fala a ele. Então, a profecia de Abacuque traz uma mensagem resultado da conversação dele com Deus. Há muitos tipos de conversação. A conversação do pai com o filho, a conversação do marido com a mulher, a conversação do empregado com o patrão. Mas aqui nós temos a conversação entre o homem Abacuque e Deus, o Criador. Há algumas lições que nós queremos aprender e precisamos aprender ligadas a essa conversação. Por isso, o nosso tema é lições sobre a conversação de Abacuque com Deus. Então, Abacuque conversava com Deus. E o livro dele traz, nessa conversação, lições para nós. A primeira delas é a seguinte, que a nossa conversação com Deus deve refletir sinceramente o que sentimos. O texto diz, por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Nesta expressão, o profeta Abacuque faz a sua queixa. Ele comparece diante de Deus e abre o seu coração sobre o que ele sentia. Ele estava muito preocupado com a história, muito preocupado com a política, e estava muito aflito, preocupado com as coisas que poderiam vir, que eram coisas muito ruins, eram coisas muito terríveis. Então, Abacuque faz a sua declaração a Deus, falando do seu sentimento, falando de como ele se sente. Isto é um elemento importante na nossa conversação com Deus. É preciso dizer exatamente o que a gente sente. Eu estava lendo no Cantor Cristão um hino antigo, os hinos do Cantor Cristão são antigos, e um desses hinos começa dizendo assim, se tu meu guia, ó Cristo, sou medroso. É uma declaração, assumindo uma situação de medo. Ele está conversando com Jesus e declarando a sua situação de medroso. Se tu meu guia, ó Cristo, sou medroso. Abacuque ora e diz, estou aflito, estou preocupado, estou perturbado, estou assustado. Dois comentários.
nós precisamos ser transparentes quanto aos nossos pensamentos e sentimentos. O profeta admitiu francamente sua angústia e aflição. O salmista muitas vezes fala isso. Ele comparece diante de Deus e diz: eu sou medroso, eu sou assustado, eu estou com medo, eu estou com fome. Ele fala a Deus de como ele está por dentro. Nós sabemos que a palavra que cura, a palavra terapêutica, tem que ser uma palavra assim, profunda. Ela é sincera, ela vem do fundo do coração. Tudo que pretendemos dizer a Deus, Ele já sabe. Se eu disser para Deus que eu estou com medo, Ele já sabe. Se eu disser para Deus que eu estou com raiva, Ele já sabe. Então nós geralmente falamos para Deus o que Ele já sabe. A confissão, por exemplo, um professor meu dizia que confessar é dizer a Deus o que Ele já sabe. Quando confessamos a Deus, falamos o que Ele já sabe, mas a confissão nos aproxima dEle, e esta é a finalidade. O que vemos aqui é que na oração, na conversação de oração, nós precisamos conversar com o outro, no caso, conversar com Deus, para desfrutarmos da sua comunhão. No Salmo 139, o salmista queria ser sincero com Deus. Ele queria falar exatamente o que ele sentia, mas ele não sabia bem o que ele sentia. Às vezes acontece isso. Eu posso estar com medo e não perceber. Eu posso estar com raiva e não perceber. E o salmista não sabia muito bem o que ele sentia. Mas ele queria falar com Deus, ele não sabia. Ele então faz a oração: sonda-me, ó Deus, examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então ele diz: eu quero confessar, mas eu não sei o que confessar, que Deus me mostre o que eu tenho que confessar, porque Ele sabe. Se eu tiver que confessar qualquer coisa, Deus já sabe. E eu posso pedir a Ele para me mostrar o que eu preciso falar para Ele, porque assim eu me aproximo dEle e aumento a minha comunhão. A segunda lição é que a nossa conversação com Deus deve nos levar a ficar atentos à sua resposta. O profeta Abacuque queria respostas. Ele fez pergunta. Na primeira lição ele faz pergunta: por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Então ele faz uma pergunta a Deus. E nós aprendemos aqui que é preciso ficar atento ao que Deus vai responder. Ele diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Quando nós estamos diante de Deus e pedimos a Ele uma palavra, uma resposta, nós precisamos prestar atenção à resposta que Ele vai dar e quando vai dar. Essa imagem aqui do profeta é uma imagem muito interessante. Nas cidades daquela época havia, ao longo dos muros, fortalezas, que eram construções fortes para resistir na guerra. E nessa fortaleza havia torres, onde ficava um vigia. E Abacuque diz: eu vou subir na torre, vou subir na fortaleza, vou subir na torre, vou ficar vigiando, para eu perceber logo quando a resposta chegar. Se nós fazemos uma oração, nós precisamos ficar de olho, para ver que a chegada da resposta. Há uma história muito interessante de um homem que no passado, numa certa época, na antiguidade, ele procurava a pedra filosofal. Acreditava-se, algumas pessoas acreditavam, que havia uma pedra que transformava todas as outras pedras em ouro. Essa seria chamada pedra filosofal. Então, os químicos, os alquimistas, procuravam essa pedra filosofal. E algumas pessoas procuravam. Conta a história que havia um homem que era um louco e que tinha na sua cintura uma corrente de ferro. E ele resolveu procurar a pedra
filosofal. E ele saiu pelo mundo. Toda pedra que ele via, ele pegava essa pedra e batia com ela na corrente de ferro que estava na sua cintura. Com o passar do tempo, ele não prestou mais atenção. Ele batia com a pedra na sua corrente de ferro e jogava fora sem olhar o resultado. Então ele andou pelo mundo. Ele pegava a pedra, batia na corrente de ferro e jogava a pedra fora. Um belo dia ele voltou para a terra onde ele vivia e todo mundo se ajuntou perto dele e atraiu uma grande multidão, porque a corrente de ferro que estava na cintura dele agora era de ouro. E aí ele percebeu que ele esteve com a pedra filosofal na mão, porque a corrente da sua cintura tinha se transformado em corrente de ouro. Mas ele não sabia onde, em qual lugar essa pedra esteve na mão dele. E ele então voltou novamente a andar pelo mundo, com uma insanidade, porque ele esteve com a pedra filosofal e não percebeu. Quando nós pedimos a Deus alguma coisa, devemos ficar atentos, porque Ele vai responder. É muito comum, por exemplo, uma noiva que não tem certeza do casamento. Ela está em dúvida. E ela faz a oração para Deus dar a ela uma resposta. Mas ela precisa esperar essa resposta. Essa resposta pode demorar um mês, uma semana ou um ano. Mas ela pode não ter paciência de esperar a resposta e acelerar o processo sem antes saber a resposta. Deus sempre nos dá a resposta. O problema é que muitas vezes nós não vigiamos para perceber essa resposta quando é que ela chega. Abacuque disse, eu fiz a pergunta a Deus, agora eu vou subir numa torre, vou ficar lá em cima de vigia, para eu perceber a hora que a resposta de Deus chegar, eu vou saber. Então aprendemos isso, que a nossa conversação com Deus deve sempre nos levar a ficar atentos à resposta de Deus. Muitas vezes nós pedimos as coisas, nós oramos e não esperamos a resposta. E Abacuque nos mostra isso. Nós precisamos, primeiramente, saber a vontade de Deus. E depois nós precisamos definir qual é a nossa resposta. Porque Abacuque perguntou, qual é a vontade de Deus? E qual é a minha resposta a essa vontade de Deus? Então não basta saber a vontade de Deus, mas é preciso saber se a resposta vai ser adequada. Porque essa noiva, por exemplo, pode receber a resposta de Deus através de um aconselhamento. Um pastor, uma tia, uma avó, alguém pode dar para ela uma resposta, que é a resposta que ela pediu a Deus. Mas ela pode não saber como vai reagir a essa resposta. Sabe o que é a vontade de Deus, digo, mas não sabe definir com sabedoria a sua resposta. Então o profeta tinha duas perguntas. Qual é a vontade de Deus? E o que eu vou fazer quando souber a vontade de Deus? Pensa nisso na sua vida, no dia a dia. Procura a vontade de Deus e depois analisa. A vontade de Deus é essa, o que eu faço? Porque muitas vezes nós sabemos a vontade de Deus e fazemos aquilo que não coincide com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a nossa conversação com Deus deve nos levar a aceitar as suas decisões. É diferente aqui. A época era uma época dura, terrível. Os babilônios haviam destruído os assírios e haviam destruído a sua capital, que era a cidade de Nínive. Esses babilônios eram guerreiros terríveis, destruidores. Destruíam as nações, as pessoas, os animais, destruíam as plantações. Eles eram monstruosamente mal, perversos, era tremendamente perversos, tremendamente maus. Judá, que era o povo do profeta, era um povo que vivia na maldade. Abacuque tinha que lidar com dois problemas: a maldade do seu povo e a crueldade dos babilônios.
Os babilônios estavam invadindo as pequenas nações e destruindo essas nações. Abacuque estava preocupado com a sua pátria, com Judá. E o que ele diz é o seguinte, ele fala para Deus, ele faz pergunta: por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? É o que ele via no seu povo. E continua: a destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Então esse é o problema, era o problema de Abacuque. Assim era o seu povo, um povo cheio de maldade. Então ele faz a pergunta. Ele quer saber o que será feito dessa situação. Qual será o final dessa situação? Aí a resposta de Deus. A resposta de Deus é dada com as seguintes palavras: eu estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas alheias. O que Deus responde para Abacuque não agradou, porque Abacuque estava sofrendo pela maldade do seu povo. Mas a resposta de Deus diz que os babilônios virão e destruirão esse povo mau. Então Deus poderia aceitar o povo mau e perverso e deixar. Deus poderia corrigir o povo, consertar aqueles erros. Ou Deus poderia destruir. Então eram três respostas: aceitar, corrigir ou destruir. E a resposta de Deus é essa: destruir. Foi a resposta que, evidentemente, Abacuque não queria. Ele não queria que o seu povo fosse destruído. Mas a resposta que Deus deu foi essa. E ele não pode dizer: ó Senhor, eu não aceito. Há muitas pessoas que, diante de Deus, num dado momento, quando não gostam da resposta, eles não aceitam. Eu conheci um pastor que estava com uma doença incurável. E um dia ele contou a oração que ele fez a Deus. Ele disse que ele orou a Deus o seguinte: Senhor, eu estou com essa doença incurável. Ora, Senhor, eu aceitei o Evangelho na minha infância. Eu vivi na igreja, vivi fazendo o bem. Fui um bom filho, fui obediente, fui zeloso. Na adolescência, eu não procurei o mundo. Eu não experimentei do mundo, não experimentei da maldade do mundo. Eu não experimentei dos vícios. Me tornei pastor, cuido das pessoas, amo as pessoas. E agora, Senhor, eu estou com uma doença que não tem cura. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito não ter cura, porque a minha vida foi fazendo o bem. E Abacuque não disse isso. Abacuque não disse: ó, Senhor, eu não aceito destruir meu povo, não. Ele simplesmente disse: eu vou responder de acordo com o que Deus disser. Então aprendemos isso, que Abacuque está conversando com Deus, perturbado com a maldade de Judá, e faz a pergunta a Deus: como é que vai ficar? E Deus diz: vai ser destruído. E essa resposta não agradou a Deus. As respostas de Deus para nós nem sempre nos agradam. E há muitas pessoas muito perturbadas. E há pessoas até que abandonam Deus. Já falei para os irmãos sobre aquele livro que Iracema leu, em que a autora fala dos ateus convertidos. São dois tipos de ateus. Aquele que sempre foi ateu, nunca acreditou em Deus, e os que acreditam, mas depois se decepcionam com Deus e se tornam ateus. São os ateus convertidos. A pessoa ora, pede a Deus, Deus não dá, ele abandona a Deus, esquece de Deus, não acredita mais em Deus e se torna um ateu. É um ateu convertido. Abacuque ouviu a resposta que ele não queria, mas ele não se afastou de Deus e não rejeitou Deus. Abacuque nos ensina isso. A resposta não é boa? Vamos lá, vou ficar fiel a Deus assim mesmo. Deus responde do jeito que Ele quiser. E o nosso dever como filhos de Deus é aceitar a vontade dEle. A quarta lição diz que a nossa conversação com Deus deve nos levar a declarar nossa vitória. A questão
é que a resposta para Abacuque, para aquele momento foi uma resposta de derrota. Quando Deus dá uma resposta, essa resposta pode ter que se deslocar no tempo. Ela pode ser uma resposta para aquele momento, pode ser uma resposta para daí uns dias, pode ser a resposta para daqui a uns anos, ou uma resposta para daqui a milênios. Por exemplo, quando nós pedimos a Deus uma confirmação da nossa salvação, Ele confirma, mas essa salvação vai ser desfrutada quando Jesus voltar. Quer dizer, na sua plenitude. Nós desfrutamos a salvação quando aceitamos Jesus. Mas a plenitude, a confirmação, virá no futuro. Pois bem, qual era o problema? O problema era o seguinte: havia em Abacuque o conhecimento da situação dolorosa. Duas coisas terríveis que eles enfrentavam. Primeiramente, a miséria. Era um tempo de miséria. O texto diz, mesmo não florescendo a figueira não florescia. Se a figueira não floresce, ela não dá figo. O figo era um alimento fundamental, porque era feito seco e as pessoas comiam, era o lanche que se levava. O figo eram feitos de passas, secos, conservados, as uvas também. Mas não havia figo, nem havia uva. As azeitonas eram usadas para fazer o azeite, que era fundamental. Não se fazia praticamente nenhum alimento sem o azeite. Não se fazia o pão, não se fazia o bolo, nada disso. E não havia azeitona. Não havia cereais, porque as lavouras também não deram nada. As ovelhas tinham morrido. Não havia ovelhas e não havia bois. Quer dizer, não havia figo, não havia uva, não havia azeitona, não havia trigo, não havia cevada, não havia ovelhas, não havia boi, não havia nada. Mas, o que Abacuque diz? Ele disse, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Era uma situação gravíssima, mas o sentimento da vitória em Deus não foi perdido. Abacuque, na miséria, manteve a sua lealdade a Deus, sua fidelidade a Deus e continuou louvando a Deus. Há pessoas que são cristãs e elas louvam a Deus nos bons tempos. Quando a coisa fica ruim, não vão à igreja, elas não oram, elas não cantam, não fazem nada. Mas não é o caso de Abacuque. Então, haveria uma vitória sobre a miséria e uma vitória sobre a crueldade do inimigo. Então, eram dois problemas. A miséria de Judá e a crueldade dos babilônios. Eram as duas coisas. O povo vai morrer de fome e também o que sobrar vai morrer na guerra. Essa era a situação. Na resposta, Abacuque compreende o que Deus falou e ele escreveu: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O soberbo, no meu entendimento, eram os babilônios. Eles eram soberbos. E os justos eram o povo de Deus. O soberbo não vai ser preservado, porque a sua alma não é reta. O justo viverá por causa da sua fé. Então aqui nós temos Israel e os babilônios. Israel vive até hoje. Os babilônios desapareceram há muitos anos. Eles não sobreviveram. Os arrogantes não sobreviveram. E o povo de Deus sobreviveu até hoje. Abacuque declara a sua vitória. Mesmo que não haja nada para comer, eu vou dizer para Deus, eu estou alegre porque eu amo o Senhor. Mesmo que os inimigos estejam vindo, eu sei que o justo viverá por causa da fé. E a quinta lição é que a nossa conversação com Deus deve testemunhar nossa esperança. A situação naquela época era que algumas coisas
previstas aconteceriam a curto prazo. Outras coisas previstas aconteceriam a médio prazo. E outras coisas previstas aconteceriam a longuíssimo prazo. Aqui são tratadas de duas coisas. O texto primeiro diz: esperança de que Deus restaura no tempo certo o seu povo de Judá. Ele faz uma oração. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Agora, nesses próximos anos, o povo vai ser destruído. A cidade vai ser destruída, as casas vão ser queimadas, o templo vai ser destruído, as pessoas vão ser mortas e os que não forem mortos irão para o cativeiro na Babilônia. Mas Abacuque acha que dentro de um prazo isso vai ser revertido. Por isso ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A obra de Deus era o seu povo. E essa obra que está agora sendo destruída, ela vai ser recuperada. 70 anos depois, aquele povo que agora foi destruído, volta do cativeiro da Babilônia e reconstrói a cidade, reconstrói o templo e reconstrói as casas, as famílias. Então Deus restaurou aquele povo que foi destruído 70 anos depois. E a esperança de que Deus difundirá o seu conhecimento, que virá sobre toda a terra no tempo messiânico. Então, algumas coisas Deus ia fazer 70 anos depois. Mas o conhecimento pleno seria feito no tempo messiânico, quando Cristo viesse. Então ele diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O povo de Israel foi castigado por desconhecer a vontade de Deus, desconhecer a glória de Deus. Então, por essa razão, eles sofreram. Mas Deus vai restaurar isso, vai resolver isso. Em 70 anos o povo vai voltar, e quando Cristo vier, a terra toda será plena do conhecimento da glória de Deus. Então há esperança. A esperança é sempre algo que tem um tempo para se concretizar. Em 70 anos o povo voltou do cativeiro. E em mais, talvez, um milênio depois, 1.600 anos, né? Não, 600 anos, o povo de Israel, o Cristo vem à Terra. 600 anos depois que o povo voltou do cativeiro na Babilônia, mais ou menos 600 anos o Cristo vem. Então, em 70 anos cumpriu-se uma parte da profecia e em mais 600 anos se cumpriu a promessa do Messias, do Cristo. Ele pediu: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E diz: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, era isso que eu queria dizer sobre o conteúdo do profeta Abacuque. Que Abacuque era um conversador com Deus. A característica dele era conversar com Deus. Nós nos preocupamos muito com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com as pessoas com quem conversam. Mas aqueles que gostam de conversar com Deus, certamente serão abençoados. Na nossa conclusão, vamos relembrar que na relação de Abacuque com Deus, aprendemos a manter uma conversa sincera com Ele. Nós precisamos ser sinceros, abrir o nosso coração diante de Deus. Estar atento às suas respostas, porque Deus responde e nós precisamos saber qual é a resposta e saber o que fazer com essa resposta. Aceitar as decisões. O profeta Abacuque fez uma pergunta a Deus: qual é a decisão de Deus? A decisão é essa: Judá será destruído. Então, se é essa a decisão, ele não pode fazer nada a não ser aceitar. Ele aceitou a decisão de Deus. Declarar a nossa vitória. Nós seremos vencedores. E testemunhar a nossa esperança. Que Deus abençoe os queridos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, que nós possamos ser conversadores com Deus, manter conversação com Deus. Conversação é uma experiência muito boa. Você fala de um lado, o outro escuta, o outro fala, você escuta, e vão trocando ideias, sentimentos e pensamentos.
podemos fazer isso sempre com Deus. Deus está sempre disposto a conversar com a gente. Abacuque conversava com Deus e da conversação ele se fortaleceu. Conversemos com Deus e sejamos fortalecidos. Deus, portanto, abençoe a todos. Amém.